Esse é aquele momento do nosso encontro da família CNN, CNN Brasil, com CNN Money. A gente vai saber o que aconteceu nesse mercado financeiro hoje. Se Fernando Nakagawa, o que ele fez... O que ele fez, o que ele aprontou para derrubar o dólar e fazer a bolsa disparar, Naka? Boa noite. É a vontade que a Disney tem de receber Thaís Herédia, né? Que vai ter Disney hoje. É um dia que dá para dizer isso, porque hoje foi um dia positivo, Thaís. Muito boa noite a você, todo mundo que está com a gente aqui no Hora H. É uma quinta-feira de alívio nos mercados e na economia mundial. Se nos últimos dias prevaleceu o temor com o cenário geopolítico, hoje foi o contrário. A quinta-feira foi de alívio porque o presidente Donald Trump foi às redes sociais para escrever e informar ao mundo que a repressão no Irã parece ter diminuído. E isso, obviamente, é uma notícia a se comemorar, depois de tantas mortes na repressão do regime aos manifestantes e também, do ponto de vista econômico, porque isso diminui a possibilidade de uma ação militar ocidental, americana, no território iraniano, o que, obviamente, poderia gerar uma grande confusão naquela parte do mundo. E por isso, os mercados em todo o mundo terminaram a quinta-feira positivamente. Aqui no Brasil teve até recorde, Thaís. Pelo segundo dia consecutivo, o Ibovespa subiu e terminou o dia num patamar nunca visto antes na história, 165.568 pontos. No máximo do dia, no máximo intraday, chegou a operar em 166 mil pontos. Nunca o Ibovespa encostou nos 166 mil pontos. Hoje sim, hoje nessa quinta-feira. E o dólar caiu na expectativa do Mickey de receber novamente Thaís Herédia. O dólar caiu 0,61, terminou o dia em R$ 5,36. A estrela do dia, porém, está na próxima tela. Com esse alívio no noticiário geopolítico, geomilitar, geoeconômico, despencou o preço do barril. O tipo Brent, que é a referência aqui no Brasil, na Europa, 4,15%. E o WTI, que é a referência americana, caiu 4,5%, 4,56%, e voltou a fechar nos $59, abaixo de $60. Com este alívio, tomara que a situação no Irã se resolva, porque foram centenas, talvez milhares de mortos por lá, Thaís. Essa é a nossa torcida, né? Na caldura é que a realidade, às vezes, ela é um pouco mais cruel. Seguimos com a internet bloqueada, com pouco acesso à informação. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre isso. Agora, Naka, hoje a notícia do dia foi a liquidação do banco, a liquidação da REAG, na verdade, né? Existe uma conexão direta entre o que a REAG estava fazendo com o Banco Master. E você vai explicar qual é a relação entre essas duas instituições, entre as operações que faziam. Sim, a gente tem o que se sabe até agora na investigação do Ministério Público e da Polícia Federal é que sim, as duas instituições têm uma relação. Mas antes disso, é preciso lembrar de duas coisas. Primeiro, a REAG já tinha suas confusões aí, porque era investigada naquela outra operação que envolvia o setor de combustíveis, uma fraude bilionária e uma possível ligação com o crime organizado, mais especificamente com o PCC, o primeiro comando da capital. Portanto, a REAG já tinha seus BO para resolver antes mesmo da história com o Master. A segunda coisa, antes dessa explicação da correlação com o Master, é importante observar que a REAG era uma gestora, né, ela está sendo liquidada agora, e que tinha vários fundos de investimento. Se por acaso você que está nos acompanhando tem cotas de um fundo, saiba que isso é muito diferente de quando há uma liquidação de um banco. O banco é uma coisa, gestor é outra. A REAG era uma gestora. E quem tinha fundos da REAG, saiba, e de maneira tranquilizadora, que fundos de investimento são pessoas jurídicas diferentes dos seus gestores. Tem um outro CNPJ. Isso permite que, por exemplo, no caso de uma liquidação, os fundos sejam repassados para outras instituições financeiras. Então, se você que está nos acompanhando tem fundos da REAG, saiba que o encaminhamento deste problema é diferente de uma liquidação de banco. Essa é uma boa notícia para quem tem esses fundos. Agora, vamos lá a essa relação intrincada entre Master e REAG. Vamos
ao que se sabe até agora, Thaís, e é quase uma máquina de lavar roupa essa história. A gente começa essa explicação falando do investidor, pessoa física, aquele que bota, por exemplo, R$1.000 num CDB do Banco Master, aquele que pagava 140% do CDI. O investidor usa o celular, bota lá R$1.000 no CDB do Banco Master, o Master recebe essa grana e o que ele faz? Emprestava para uma empresa laranja, uma empresa do esquema. Essa empresa pegava o dinheiro, nunca ia devolver essa grana porque era parte do esquema, e pegava os R$1.000 que pegou emprestados e investia na REAG, num fundo de investimento da REAG. A REAG, como gestora de fundos, ela tem várias carteiras ali com ativos. Alguns deles eram do tipo podre, ou seja, que não valia quase nada. Mas aí, com posse desse dinheiro que chegava, dinheiro novo, eles diziam, olha, os ativos aqui que a gente tem valem mais do que a gente estava estimando. Então, olha, o fundo aqui que a gente achava que valia uns R$700, R$1.000, sei lá, vale na verdade R$2.000, inflava o tamanho das cotas. Isso era parte do esquema. E a REAG pegava esses R$1.000 que acabara de receber e fazia o quê? Investia em CDBs do próprio Banco Master. Aí o Banco Master pegava esse dinheiro, isso melhorava a situação financeira do banco, eram números melhores, e retroalimentava esse esquema. E aí virava uma grande bola de neve. No meio dessa história, você me pergunta, Thaís, quem perde, quem ganha? Isso daí está na próxima tela. Tem dois grandes perdedores, que são os investidores do Banco Master, que estão esperando até agora o dinheiro do FGC, até o limite de R$250 mil. Se a pessoa tiver mais, não vai receber essa grana. E os cotistas dos fundos da REAG, que tiveram aparentemente uma precificação errada, ou seja, os ativos que estavam lá não valem tanto quanto a gestora dizia para os acionistas, para os cotistas. Quem ganhou nessa história? Aí é fácil. O Banco Master, o seu controlador, Daniel Vorcaro, também as empresas laranjas que receberam uma graninha para fazer esse trabalho e a própria REAG, que ganhava comissão dessas operações que, ao que tudo indica, eram fraudulentas. Então, os perdedores e ganhadores, Thaís, a gente sabe. Agora, o que ainda não temos essa resposta é por que o mundo político em Brasília tinha tanto interesse no Banco Master. Isso, ainda a gente vai trazer essa resposta. Tinha, não, tem, né? Tem, né? Exatamente. Tem. Essa operação toda. O Naka, no mercado financeiro, esse círculo que você trouxe chama Ponzi Scheme, esquema de Ponzi, né? Que é uma pirâmide que vai se autoalimentando. No português, quer dizer escândalo. É isso que é. Naka, obrigada, meu querido. Boa noite para você. Foi ótimo essa explicação.